Muita gente se pergunta como é que é essa história de milímetros que a gente vê tanto nas previsões meteorológicas. Como é que se calcula isso? Nossos repórteres Álvaro Leite e Luciana Ferreira foram para a rua, ouvir a população, mas foram também atrás de uma especialista no assunto para entender esse processo da previsão do tempo. Será que vai chover? Para ter essa resposta, cada pessoa leva em consideração alguns fatores. Quando está fazendo muito calor, que é calor abafado, e quando começa a escurecer, aí vai chover. Quando começa a trovejar e relampear também, eu acho que vai chover. Mudança do corpo, né? A gente sente muito calor. Quando o tempo muda, até o corpo da gente muda também. Dá uma diferença no corpo da gente. A gente vê que é calorão, a gente não dorme bem. Eu olho pela internet. E você confia? Confio. Quando Deus quer mandar chuva, Ele manda de uma hora para outra, né? Sem escurecer, sem nada, e vem de uma hora para outra. Porque chuva é chuva de bênção, né? Já de forma oficial, as informações a respeito da previsão se vai chover ou não em alguma cidade e também em relação à duração e volume de chuva podem ser encontradas em sites de climatologia, entre eles o do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente tem o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele traz a previsão. Nós temos o INMET, esses são órgãos públicos. E temos também órgãos particulares, como é o caso do Climatempo. O que ocorre? Ocorre que, às vezes, esses órgãos eles utilizam modelos de previsão do tempo diferentes. O que quer dizer isso? Eles utilizam programas de computador, programas estatísticos, para estipular o que vai acontecer, que é a previsão, e esses modelos, esses programas diferem de um órgão, né, de uma instituição para outra. Então, por isso que, às vezes, você tem uma divergência. Mas a gente vai perceber mesmo que a exatidão, né, ela não ocorre em nenhum desses três órgãos. E uma série de variáveis entra na previsão do tempo, entre elas a pressão atmosférica, temperatura, umidade e a precipitação, que é a quantidade de chuva em um determinado período. Muitas vezes nem damos a atenção devida a essas previsões, mas essas informações são importantes para a prevenção de tragédias relacionadas a deslizamentos e enchentes. A própria Defesa Civil do Estado envia alertas por meio de mensagens de texto com as previsões. O alerta que a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil Estadual emite, ele é muito importante na autoproteção, para que o cidadão possa ter a estratégia de se proteger e de evitar se expor a uma chuva intensa, a uma precipitação severa. Mas quando ouvimos essas expressões, a previsão é que chova. 45 milímetros de chuva. É muita chuva realmente. 15 milímetros para Águas Formosas, 90% de chance. Em todas as cidades, há possibilidade de chuva. O que isso significa na prática e como são calculados os milímetros de chuva em uma determinada região? Dizer que em uma região choveu 100 milímetros significa que em uma área como essa onde eu estou, de 1 metro quadrado, a lâmina de água da chuva atingiu a altura de 100 milímetros. Só para a gente entender melhor. 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água, ou seja, 100 milímetros de chuva correspondem a 100 litros de água em cada metro quadrado. A professora de climatologia do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Governador Valadares, também mostrou como esses milímetros de água podem ser calculados. Choveu, por exemplo, 20 milímetros, né? A gente detectou que choveu 20 milímetros. O que isso quer dizer na prática? A gente marcou aqui no chão, né, nessa lista vermelha, 1 metro quadrado. Chover 20 milímetros, então, quer dizer que é como se a gente tivesse aqui um galão de 20 litros de água despejado nesse 1 metro quadrado. Ou seja, isso na prática vai me representar uma altura do chão de 2 centímetros apenas. Aí o pessoal de casa pode se perguntar, poxa, mas 2 centímetros é muito pouco. No meu bairro choveu 40 milímetros e entrou água na minha garagem, entrou água na minha casa, né? Por que isso? Né? Por que isso acontece? Esses 40 milímetros seriam 2 galões de água nesse 1 metro quadrado, 4 centímetros apenas. Mas às vezes entra água na casa das pessoas, por quê? O asfalto é impermeável.
né? Ou seja, ele não infiltra a água. Aí a casa está numa porção mais baixa do bairro, a boca de lobo está entupida com lixo. Então isso vai gerar um acúmulo, né, de vários metros quadrados dessa água na minha porta e, consequentemente, vai entrar dentro da minha casa. Este é o pluviógrafo, aparelho meteorológico responsável por medir em milímetros a altura da lâmina de água gerada pela chuva numa área de 1 metro quadrado. Em Governador Valadares, o equipamento foi instalado na única estação meteorológica da cidade, que fica no alto do campus do IFMG. Nós temos 2 tipos de estação, a convencional e a automática. A convencional, normalmente, ela precisa de um medidor, de uma pessoa para ir até ela coletar os dados 3 vezes ao dia, todos os dias, ininterruptos. Aqui, por se tratar de uma estação automática, esses dados eles são coletados e enviados simultaneamente para Belo Horizonte, que depois disponibiliza para Brasília e Brasília para o mundo todo. No caso da chuva, especificamente, nós temos então aqui o pluviógrafo, que é o instrumento que vai fazer essa coleta, né, da água da chuva e, através de seus sensores, vai medindo o quanto que choveu, manda para o computador central, que está aqui mesmo, que é o Datalogger, e o Datalogger encaminha aí para as centrais do IMET em Belo Horizonte e depois Belo Horizonte encaminha para Brasília. O que é 1 milímetro é fácil de saber. Agora, milímetros de chuva em excesso podem causar problemas para as pessoas. E a culpa nem é da chuva, mas da falta de infraestrutura das cidades. Em Governador Valadares, por exemplo, basta uma chuva mais intensa para que várias ruas fiquem alagadas. As tubulações da rede pluvial não comportam e não escoam a água no tempo necessário para evitar inundações.